Olá, hoje a gente vai aprender sobre os pontos cardeais ou especificamente sobre orientações, né? Como se orientar e como a humanidade se orientava, né? Antigamente, a gente sabe que antigamente, né? Antes da criação da bússola, não tinha exatamente uma maneira de se orientar, a não ser, né? Pelos astros, por exemplo, durante o dia, né? Tinha como se orientar pelo Sol. Então, onde o sol, onde o sol nascia era o leste. Onde o sol, né, se escondia, ou no caso poente, ficaria para o oeste. Então, essa era uma maneira de se orientar. Então, através do movimento do sol, tinha-se uma certa base. Onde era o leste, onde era o oeste, e assim poderia se determinar onde ficaria o norte e o sul, né? Então, essa era uma maneira de orientação. Outra maneira de orientação também poderia acontecer à noite. Né? Claro que a Lua também vai vindo do leste e indo para o oeste. E também tinha a maneira de se orientar através das estrelas. Né? E nessa imagem aí você pode perceber a orientação através do Cruzeiro do Sul. E como o próprio nome diz, o Cruzeiro do Sul fica mais ou menos na direção do sul. Então, nessa orientação aí, você pode perceber como faria para descobrir exatamente a localização do ponto cardeal sul, ok? Indo para os pontos cardeais. Quais são os pontos cardeais? Norte, representado pela letra N, sul, representado pela letra S, leste pela L e oeste pelo O. Oeste pelo O. Deixar bem claro que os pontos cardeais eles começam com letra maiúscula, ok? Então, se você for escrever uma frase, eu estou indo para o norte. Então, o norte, letra maiúscula, tá bom? Além dos pontos cardeais, foram criados mais 4 pontos, que são os pontos colaterais. E esses pontos colaterais, eles ficam entre os pontos cardeais. Então, entre o norte e o leste, nós temos o nordeste, que é representado pelo NE. Entre o leste e o sul, nós temos sudeste, que é representado pelas letras SE. E entre o sul e o oeste, nós temos o sudoeste. E entre o norte e o oeste, nós temos o noroeste. Observem bem, nós temos nos pontos colaterais as mesmas letras que os pontos cardeais, né? Só que uma junção. Então eu junto o sul e o oeste, fica sudoeste, SO. Nordeste e oeste, NO, né? N de nordeste e O de oeste. Aí, mas você pode estar dizendo assim, cadê o L de leste, né? É porque o leste também ele pode ser chamado de este, apenas este. Então, por isso que nós temos aí o NE e SE. Então, se você vê, por exemplo, este, tem a ver com o leste, tá bom? E depois, né, houve a necessidade de criar também pontos subcolaterais, que são norte e nordeste, né, que fica entre o norte e o nordeste, leste e nordeste, que fica entre o nordeste e o leste, leste-sudeste, sul-sudeste, sul-sudoeste, oeste-sudoeste, oeste-noroeste e norte-noroeste. Assim fica mais fácil de a gente, no caso, fica uma coisa mais precisa, né? Depois a gente vai ver que o ser humano ele foi se adaptando também com outras criações, né? Como eu disse, aqui no caso esse desenho aí que vocês estão vendo com essas lanças, digamos assim,
é a Rosa dos Ventos. Então, o ser humano criou a Rosa dos Ventos, criou bússola, e depois foi evoluindo, né? E surgiram os primeiros mapas, e assim por diante. Então, a nossa aula de hoje vai ser sobre isso. Lá no grupo eu vou colocar uma pequena atividade e as páginas que vocês devem ler no livro, tá bom? Tchau, até a próxima.